Vamos continuar aqui dando procedimento nas nossas aulas. Vamos abrir aqui a pasta onde nós salvamos os arquivos das nossas aulas. Vamos abrir a pasta do Excel e vamos abrir novamente o arquivo da aula 2, que é a aula do estoque básico. Vamos aqui salvar novamente, salvar com. Vamos alterar o título, né, para a aula 3. Ainda vai ser sobre o estoque, né? Só que na frente aqui vamos colocar função se. Aí vamos salvar e automaticamente já mudou o título do nosso arquivo. O que nós vamos fazer aqui nessa tabela de controle de estoque? Aqui está faltando uma coluna onde ela vai indicar qual que é a situação do nosso estoque. Mas para que criar uma coluna onde nós vamos saber a situação do estoque? Simples. É, para que não haja falta no estoque ou para você fazer tipo uma previsão, vamos supor que você vai vender mais num determinado mês, aí você quer saber quantos itens tem no estoque, para você fazer alguma determinada compra, né, para repor aquele estoque, você precisa saber como está a situação real desse estoque, né? Para isso, nós temos que criar uma coluna aqui chamada situação do estoque. Vamos aqui selecionar novamente, né? Da primeira coluna até a coluna F. Vamos mesclar ela. Após mesclar, nós vamos ajustar o tamanho dessa coluna também. Vamos clicar aqui na coluna F, botão direito do mouse, largura da coluna. Vamos supor que é o tamanho 20, para ver como é que vai sair. Não saiu como nós queríamos. Vamos botar o tamanho 22. Isso, tamanho 22. Vamos selecionar essa coluna, vamos centralizar ela aqui na barra de tarefas. Logo aqui abaixo está centralizar texto. Vamos mudar novamente a cor, né? Aqui colocamos um azul. Vamos ver aqui um azul. Isso, esse azul aqui. Vamos selecionar todas elas aqui. Se por acaso selecionei a cor errada, né? Ainda mudar de todas as colunas logo. Cor de preenchimento, selecionar a cor e vamos colocar novamente essa borda aqui da coluna. Selecionamos toda a coluna até o final dela e vamos aqui selecionar todas as bordas. Como é que eu fiz isso? Selecionei toda a coluna, fui na barra de tarefas, que é a página inicial, e logo abaixo aqui da fonte eu cliquei nessas linhas de grade aqui, que é todas as bordas. Caso no seu não esteja assim, clique sobre essa seta do lado direito e mude para todas as bordas. Feito isso, vamos também formatar a fonte das informações da nossa tabela. Vamos selecionar todas até o final e vamos colocar aqui fonte do tipo Arial, tamanho 11. Vamos também centralizar esses dados aqui também, a partir da entrada. Vamos selecionar aqui abaixo da entrada até a situação do estoque. Selecionamos elas e vamos centralizar. Centralizamos ela. Vamos dar início agora à nossa função se, que é a função onde vamos determinar se o estoque está baixo ou o estoque está alto. O que nós vamos fazer? Nós temos dados de entrada e de saída e essa coluna estoque mínimo. Nós não usamos essa coluna estoque mínimo e nem essa estoque atual. Então, essas duas colunas que nós vamos utilizar. Para usar a função se, você deve começar com o igual, em letra maiúscula ou em letra minúscula mesmo, função se. Clique em Enter, ela já vai preencher automaticamente e colocar o mouse já no meio dos parênteses. A função se ela é uma função de comparação. Ela vai te retornar um valor verdadeiro, um valor falso. Igual como se fosse notas do final de ano, notas do colégio, onde o colégio divide em 4 bimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E sendo que no final desse bimestre você vai saber se você passou através de uma média que eles determinam. Como é que nós vamos fazer isso?
Nós vamos selecionar essa coluna estoque mínimo e nós vamos colocar uma condição. Estoque mínimo desse primeiro item, ele é 30. Então, se estoque mínimo, que é 30, for maior, não, fiz errado. Se o estoque atual for maior do que o estoque mínimo, aí nós separamos com um ponto e vírgula, colocamos aspas duplas para indicar que esse valor ele vai retornar uma palavra, né? Onde vai ser verdadeiro ou falso. E vamos determinar como se o estoque atual for maior do que o estoque mínimo, ele vai ser, a situação desse estoque vai ser estoque alto, certo? Se essa função for falsa, vamos colocar aqui um ponto e vírgula, aspas duplas novamente, entre as aspas duplas, estoque, estoque baixo. Vamos ver se eu fiz essa função certo, né? Vamos dar um Enter pela lógica aqui, é para retornar um valor de estoque baixo. E retornou um estoque baixo. Para conferirmos se essa função se realmente deu certo, vamos alterar aqui o valor do estoque atual. Para alterar o valor do estoque atual, não é simplesmente eu chegar aqui e alterar, né? Nós temos que nós temos que diminuir a saída do estoque. Nós colocamos saída 99, vamos colocar aqui saída 70 para ver. Ainda continua em estoque baixo, porque eu não determinei uma terceira condição. Isso aqui é uma função se apenas de duas condições. Ela vai retornar ou verdadeiro ou vai retornar falso. E para que dê certo, então eu tenho que acrescentar mais uma unidade, diminuir, né? Mais uma unidade nessa saída. Então, no caso, tem que colocar saída de 69. Aí vai dar um estoque alto, porque ele já ultrapassou esse valor do estoque mínimo. Então, vamos fazer novamente aqui abaixo para vocês verem, né? Como é que faz a função se. Coloca o igual, coloca a palavra reservada se e clique em Enter que ela vai completar automaticamente. Como é que vamos fazer essa comparação? Nós vamos pegar o estoque atual que nós temos no sistema e nós vamos comparar. Se esse estoque atual ele for maior do que o estoque mínimo, ele vai retornar uma condição verdadeira. E no caso vamos voltar aqui novamente, que no caso é estoque alto. Caso contrário, ele vai retornar uma função falsa, que vai ser estoque baixo. Ao clicar no Enter, ele tem que dar o valor de estoque alto, porque o estoque atual está 35, o mínimo que nós temos que ter é 25, então automaticamente ele tem que dar o valor de estoque alto. Vamos dar um Enter e ter o valor de estoque alto, certo? Vamos fazer uma alteração aqui para ver se esse valor está dando certo mesmo. O estoque atual é 35. Então, para que esse estoque esteja baixo, o estoque atual tem que estar no valor de 24. Então, vamos aqui acrescentar, vamos aqui dar uma saída de 30 unidades do sistema. Ao dar Enter, ele automaticamente muda para estoque baixo, certo? Mas se eu quiser fazer com que todos os dados da tabela retornem automaticamente, sem precisar de fazer de um por um, vai ser aquele mesmo esquema. Você vai clicar aqui nessa coluna da situação do estoque. Logo ao lado direito vai ter aquela mesma caixa de seleção verde aqui. Vai estar verde, azul, amarelo. Mas é importante você observar essa caixa de seleção aqui. Você clica nessa caixa de seleção e arrasta para baixo. Ela vai completar automaticamente as informações do seu estoque. Vamos conferir, né? Para ver se está passando um valor verdadeiro. O estoque atual é 5, o estoque mínimo é 13. Vamos diminuir essa saída aqui. Vamos colocar aqui que saiu apenas 7 unidades do sistema.
Então, vai mudando automaticamente para o estoque alto, porque o estoque atual é 18 e o mínimo tem que ser 13, né? Caixa de som, temos saída de 8 e o estoque mínimo tem que ser 3. O estoque está baixo porque damos saída de 8 unidades. Se você diminuir essa saída e colocar 5, automaticamente o estoque vai estar alto. Chaador aqui, damos estoque de 0, né? Se colocarmos aqui nenhum, mesmo assim, ainda o estoque vai estar baixo, porque está abaixo, a entrada também, ela está abaixo do estoque mínimo. Feito isso, nós finalizamos essa terceira aula e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como faz para organizar esses dados aqui em ordem alfabética. Então, até a próxima.